Bom, pessoal, vamos lá começar. Então, nessa primeira parte que eu estou colocando como introdução, nós vamos diferenciar uma pilha da eletrólise. Pilha é uma reação química que provoca uma corrente elétrica. Então, na pilha, a reação química provoca uma corrente elétrica. Já na eletrólise, a eletrólise é um processo não espontâneo. Então, na eletrólise, a corrente elétrica produz uma reação química, provoca uma reação química. Então, esse é o primeiro aspecto, tá certo? O segundo aspecto que nós vamos analisar nesse primeiro momento é de onde vem essa corrente elétrica que vai provocar a eletrólise. A corrente elétrica que provoca a eletrólise, ela vem de uma bateria, que também conhecemos como gerador. Então, na maioria das questões que vocês vão encontrar, geralmente ele vai usar o termo gerador. Quando você vê o termo gerador, é um gerador de corrente elétrica. E aí sempre nós vamos ter um polo positivo e um polo negativo. Na eletrólise, o polo positivo ele é chamado de ânodo, e onde ocorre a oxidação. Então, o polo positivo da eletrólise é o ânodo e onde ocorre a oxidação. O polo negativo da eletrólise é o que nós chamamos de cátodo e onde ocorre a redução. Vamos tentar entender isso. O polo negativo ele vai atrair os cátions. Então, o polo negativo da eletrólise recebe esse nome cátodo, porque é para onde migram os cátions. Então, cátodo para onde migram os cátions. E o ânodo da pilha é um polo positivo. Então, se o polo é positivo, ele vai atrair os íons negativos, os ânions. Então, na eletrólise, o ânodo recebe esse nome porque para onde migram os ânions. Então, cátions são os íons positivos. Esses íons positivos são atraídos pelo polo negativo. Por isso, o polo negativo da eletrólise é o cátodo. Já ânions são os íons negativos. Então, os íons negativos são atraídos pelo polo positivo. Então, os ânions, os íons negativos, eles migram para o cátodo, que é o polo positivo. Os cátions, os íons positivos, eles migram para o ânodo, que é o polo negativo. E o fluxo de elétron tem sempre esse sentido. Por isso que vocês estão vendo aqui o elétron subindo e o elétron descendo. Porque isso aqui é o sentido do fluxo de elétrons. Pode-se dizer que a eletrólise é um fenômeno de decomposição de uma substância pela corrente elétrica. Quando nós trabalhamos lá reações químicas, onde falamos sobre reações de decomposição, então, eletrólise é a decomposição da substância pela ação da corrente elétrica. A eletrólise ocorre em soluções onde existam íons ou substâncias iônicas fundidas ou diluídas. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, você tem aqui o esquema de uma eletrólise. Você tem o gerador, que vocês viram lá atrás, que também é conhecido como bateria, que é o gerador de corrente elétrica, e o fluxo de elétrons. Essa representação, esse traço comprido acompanhando esse traço mais curto, é a representação de um gerador. O traço mais longo é sempre o polo positivo e o traço mais curto é sempre o polo negativo.
É assim que nós vamos representar o gerador dentro de um esquema de uma bateria, dentro de uma eletrólise. Tá? Lembrando que os ânions migram para o polo positivo e os cátions migram para o polo negativo. Lembrem-se que ânion são íons negativos, eles serão atraídos pelo polo positivo da eletrólise. Os cátions são íons positivos e eles serão atraídos pelo polo negativo da eletrólise. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o ânion toca o eletrodo, o ânion vai perder elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. Já os cátions, quando tocarem no eletrodo negativo, eles vão receber elétrons. Quem recebe elétrons sofre redução. Tá certo? E outro detalhe, aqui sempre será produzido uma substância simples, tanto no cátodo quanto no ânodo, será produzido uma substância simples na maioria dos compostos, na maioria das vezes. Primeiro exercício teórico. As reações de eletrólise só ocorrem em sistemas que ocorram. O que é que precisa ter numa reação de eletrólise para que ela ocorra? É necessário que haja íons em movimento. Esses íons precisam ter um fluxo para que esses íons possam migrar de um polo para o outro, para que esses íons possam ser atraídos tanto pelo polo negativo quanto pelo polo positivo. E nessas reações há consumo de energia elétrica. Então, a eletrólise é um processo onde a corrente elétrica produz uma reação química. O segundo exercício teórico diz o seguinte: em um processo de eletrólise é correto afirmar que não há passagem de corrente elétrica. Então, esse item é um item falso. Para que ocorra eletrólise, é necessário que exista uma corrente elétrica. As substâncias são apenas oxidadas. Também é um item falso. As substâncias são apenas reduzidas. Também é um item falso. Porque na eletrólise, a reação de oxidação e redução, elas sempre ocorrem de forma simultânea. Então, sempre vai existir a perda de elétrons acompanhada de ganho de elétrons. Então, a resposta seria a letra E. Agora, vamos para a segunda parte, que é a diferença entre eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Na eletrólise ígnea, ocorre que uma substância iônica na fase líquida, fase fundida. Então, essa substância iônica, ela precisa estar na fase líquida, que também é conhecido como derretida. Então, um sólido iônico vai ser aquecido até o ponto de fusão, onde esse sólido iônico fique líquido. Já na eletrólise aquosa, ocorre quando esse sólido iônico ele está dissolvido em água. Então, existe uma pequena diferença entre a eletrólise ígnea, onde a substância iônica vai estar derretida na fase líquida, fundida, e na eletrólise aquosa, a substância iônica vai estar dissolvida em água. Então, segundo o nosso livro, eletrólise ígnea é uma reação química que consiste na separação de elementos químicos de um composto iônico por meio de calor fundido, produzindo íons. Na realização dessa eletrólise, são produzidos nos eletrodos inertes, quer dizer, eletrodos inertes são eletrodos que não reagem, de elevado ponto de fusão. Comumente será a platina ou a grafita. A eletrólise ígnea é usada para a obtenção de metais alcalinos, alcalino-terrosos e alumínio. Então, os exercícios que terão questões falando sobre a eletrólise ígnea, geralmente você vai reagir produzindo metais alcalinos, alcalinos terrosos ou alumínio.
O que quer dizer ígneo? É um adjetivo relativo a fogo. No caso, será necessário muito calor para que o composto iônico se transforme em líquido, para que o composto iônico fique derretido. E na eletrólise ígnea, nós vamos ter sempre um íon positivo e vamos ter sempre um íon negativo. Aí, esse íon positivo vai migrar para o polo negativo e o íon negativo vai migrar para o polo positivo. Então, o íon positivo migra para o polo negativo, que nós chamamos de cátodo, e o íon negativo migra para o polo positivo, que nós chamamos de ânodo. E aqui vai acontecer as reações de redução e oxidação. No caso do sódio, vamos pensar aqui no sódio. O sódio está na forma de Na+. Quando ele toca no polo negativo, ele vai ganhar elétrons. Então, Na+, mais elétrons, e ele vai se transformar na substância sódio metálico, quer dizer, a substância simples do sódio. Como o sódio é um metal, ele vai se transformar em sódio metálico. Já o cloro, o cloreto, o Cl-, ele é um polo, ele está na forma de ânion, ele é um íon negativo. Quando ele toca no íon positivo, ele vai perder elétrons e se transformar na substância simples do cloro. A substância simples do cloro é o Cl2. E aqui vem um detalhe muito importante, pessoal. Vocês precisam entender o balanceamento. Olha, a substância simples do cloro é o Cl2. Então, para que produza o Cl2, é necessário 2 ânions cloreto. Consequentemente, esses 2 ânions cloreto irão perder 2 elétrons. E outro detalhe muito importante que eu quero que vocês entendam é aqui no balanceamento do sódio. Olha, porque o cloro não perdeu 2 elétrons, então, obrigatoriamente, eu vou precisar que o sódio ganhe 2 elétrons. Por isso que eu estou colocando aqui o coeficiente 2. Porque quando eu somar essas duas semi-reações, olha só, mais 2 elétrons, menos 2 elétrons. Então, aqui eu posso simplificar. E o que nos restou? 2Na+, mais 2Cl-, produzindo 2Na metálico mais a substância simples cloro. Lembre-se que sempre vai produzir substâncias simples. Como o cloro é um ametal, as substâncias simples de ametais são sempre substâncias moleculares. Então vamos pensar aqui. Quais são as substâncias moleculares dos ametais? Você tem N2, O2, Cl2, F2, I2, Br2. São as mais produzidas porque são os halogênios, o oxigênio e o nitrogênio. Vamos lá. Então aqui você vai ter no polo negativo, que é o que nós chamamos de cátodo, os cátions recebem elétrons, portanto eles sofrem redução e descarregam na forma de substâncias simples. Geralmente esses cátions serão metais. Tá certo? Os cátions geralmente são metais. E os ânions geralmente serão ametais. Continuando. No polo positivo, o ânodo, quer dizer, eles vão atrair os ânions. Esses ânodos irão perder elétrons e vão se transformar na substância simples do ametal. Substância simples. Quais são as substâncias simples mais comuns nesses processos? Cl2, Br2, O2, F2. Então, são as substâncias mais comuns, que são justamente os ametais mais utilizados dentro desses processos.
Na eletrólise, o polo negativo é o cátodo e o polo positivo é o ânodo. Por que o polo negativo é o cátodo? O cátodo é para onde caminham os cátions. Então, na eletrólise, o polo negativo é o cátodo porque para onde caminham os cátions. E o polo positivo é o ânodo para onde caminham os ânions. Então, o cátodo de uma célula de eletrólise sempre ocorre. Lembrem-se, voltando aqui, no cátodo acontece que os cátions recebem elétrons. Se os cátions recebem elétrons, receber elétrons sofre redução. E os ânions perdem elétrons. Perder elétrons é oxidação. Ok? No cátodo de uma célula de eletrólise ocorre sempre... Vamos tentar entender aqui. Olha só. Você tem o ânodo, que é o polo positivo, para onde caminham os ânions. O cátodo é o polo negativo, para onde caminham os cátions. Tá? Então, os cátions eles irão fazer o quê? Eles irão receber elétron. E os ânions eles irão perder elétrons. Ok? Então, os cátions eles irão receber elétron, portanto, os cátions eles irão sofrer redução. Então, se os cátions recebem elétrons, eles sofrem redução. Enquanto que os ânions perdem elétrons, eles sofrem oxidação. Então, vai acontecer uma semi-reação de redução. Segundo exercício. A eletrólise ígnea do cloreto de sódio resulta em sódio metálico e gás cloro. Nesse processo, cada íon. Vamos tentar entender aqui, primeiramente, o processo de ionização do cloreto de sódio. Tá? Então, você vai ter o cloreto de sódio, é o NaCl. Esse NaCl vai sofrer ionização produzindo o Na+, mais o ânion Cl-. Então, esse cátion aqui vai ser o cátion Na+. Esse ânion aqui vai ser o ânion Cl-. Então, o Na+ vai caminhar para o polo negativo, enquanto que o Cl- vai caminhar para o polo positivo. Por isso que o polo negativo recebe o nome de cátodo e o polo positivo recebe o nome de ânodo. Ânodo, para onde migram os ânions. E cátodo, para onde migram os cátions. Ok? Então, o Na+, quando ele tocar o eletrodo negativo, ele vai receber elétrons. Então, vamos entender aqui. O Na+, toca no eletrodo negativo e ganha elétrons e se transforma na substância simples do sódio, que é o sódio metálico. Enquanto que o Cl- ele vai tocar no eletrodo positivo e vai perder elétrons. Quando ele perde elétron, ele vai se transformar na substância simples do cloro, que é o Cl2. E aí, lembrando que nós temos que promover o balanceamento elétrico, quer dizer, a quantidade de elétrons ganhos precisa ser igual à quantidade de elétrons perdidos. Por isso que eu tenho que ter aqui 2 átomos de cloro, perdendo 2 elétrons e se transformando em Cl2.
Para equilibrar esses elétrons, então, 2 sódios recebem 2 elétrons e se produzindo 2 átomos de sódio metálico. Então, vamos tentar entender. Cada cloreto recebe um elétron. Não, o cloreto não recebe, o cloreto perde elétrons. Cada sódio recebe 2 elétrons? Não, cada sódio recebe 1 elétron. Não são 2. Cada sódio recebe 1 elétron? Certo. Cada sódio perde elétron? Não. Um cloreto perde 2 elétrons? Não. Cada sódio ganha 1 elétron. Então a resposta aqui, letra C. Então eu tenho 2 ânions de cloro perdendo 2 elétrons se transformando em Cl2. Então eu posso dizer que cada cloreto perde 1 elétron. E cada sódio recebe 1 elétron. Então, por isso a resposta é a letra C. Então, pessoal, agora na questão 3 vamos fazer o seguinte. O alumínio é obtido industrialmente pela eletrólise ígnea da alumina, Al2O3. Indique a alternativa falsa. Então, vamos começar primeiramente pensando na dissociação iônica da alumina, que é o Al2O3. Quando esse composto, a alumina ou o óxido de alumínio, Al2O3, está líquido ou na forma de íons, ele vai formar o íon Al3+, que é o íon alumínio, e o ânion óxido, que é o O2-. Em questões de balanceamento, a gente precisa entender, como eu tenho aqui 2 átomos de alumínio, eu vou produzir 2 íons Al2+, 3+. 3 átomos de oxigênio, eu vou produzir 3 íons óxido. Tá? Então tá aí o nosso esquema. Lembrando que aqui você tem o íon positivo, que é o Al3+, e o íon negativo, que é o íon óxido, O2-. Certo? E aí, na eletrólise, nós temos o nosso gerador, que é uma bateria. O gerador vai produzir uma corrente elétrica, gerando um polo positivo e um polo negativo para esse processo. No polo positivo, ele vai atrair os íons negativos. Então, o íon óxido ele vai reagir no polo positivo. E o polo negativo ele vai atrair os íons positivos. Então, o alumínio ele vai reagir no polo negativo. E aí a gente precisa entender que reações irão acontecer no cátodo e que reações irão acontecer no ânodo. Cada íon alumínio irão receber 3 elétrons. E cada íon óxido irão perder 2 elétrons. E nós precisamos entender a questão do balanceamento. Preste atenção agora. No polo negativo, que nós chamamos de cátodo, o íon alumínio, como eu mostrei aqui para vocês, cada íon alumínio vai receber 3 elétrons. Como eu tenho 2 íons alumínios aqui, ó, quando eu tenho 2 íons alumínios, então esses 2 íons juntos irão receber 6 elétrons. Por isso que está aqui, ó, 2Al3+, mais 6 elétrons, produzindo 2 alumínios metálicos. Aqui nós temos o alumínio metálico. Tá certo? Já o oxigênio, eu tenho 3 ânions óxidos. Eu tenho 3 vezes 2-, então eu tenho 6 cargas negativas. Então, o ânion óxido vai perder também 6 elétrons, porque o número de elétrons ganhos recebidos precisa ser igual ao número de elétrons perdidos. E aí a gente tem como simplificar.
Entenderam isso? Então, o que vai acontecer no cátodo? O alumínio recebe elétrons. Se o alumínio recebe elétrons, ele sofre redução. O oxigênio vai perder elétrons. Então, o oxigênio vai sofrer oxidação. Então, o Al3+ sofre redução e o ânion óxido sofre oxidação. Aonde acontece a oxidação? No polo positivo, que nós chamamos de ânodo. Porque ânodo, para onde migram os ânions. Ok? Então vamos tentar entender e resolver essa questão aqui. O íon alumínio sofre redução. Opa, isso aqui é verdadeiro, então a A é verdadeira. O gás oxigênio é liberado no ânodo. Sim, no ânodo acontece a oxidação do ânion óxido e produz o que nós chamamos de oxigênio molecular. Que é justamente o gás oxigênio. Então, isso aqui também está correto. O alumínio é produzido no cátodo. Também está correto. O alumínio é um agente oxidante. Olha só, o que é um agente oxidante? O agente oxidante provoca a oxidação. Então, o agente oxidante ele sofre redução, provocando a oxidação. Certo? Mas quem é que provoca a reação química? A reação química é provocada pelo gerador. Quem provoca isso é o gerador. Então, o alumínio ele está fazendo isso de forma não espontânea. Esse agente oxidante é a espécie química que provoca a oxidação. E aí leva até essa intenção porque o alumínio não sofre redução, então ele provoca a oxidação. Não, quem provoca todo esse processo é o gerador. Então essa afirmativa aqui, ela é falsa. O ânion óxido sofre oxidação. Também correto. Então a alternativa correta aqui, quer dizer, a alternativa falsa que a questão quer. Ela quer a alternativa falsa, é a letra D. Ok? Porque quem está provocando essa reação é o gerador, não é a espécie química alumínio, não é a espécie química óxido O2-. A eletrólise meio-aquoso é o processo em que a água separa os íons de um elemento composto. Então, é muito interessante a gente entender. Você tem aqui, por exemplo, o NaCl. O NaCl ele vai se dissolver produzindo Na+ e Cl-, certo? Na eletrólise aquosa, quem vai promover essa separação é a água. Então, se a água existe no processo, a água também sofre um certo processo de ionização. A água, o H2O, ele também promove a quebra da molécula, liberando o íon H+ e o ânion OH-. Então, a água você vai produzir dois íons, o íon H+ e o íon hidroxila, que é o OH-. Tá ok? Então vamos entender. Na eletrólise em solução aquosa, há competição entre íons do eletrólito na autoionização da água. Então você, como eu expliquei para você, a água vai liberar o íon H+ e o ânion hidroxila. A oxidação e redução da água dependem. A oxidação e redução da água podem ser representadas pelas semi-reações seguintes. A água liberando 2H+, mais um meio de oxigênio e 2 elétrons. E a água mais 2 elétrons produzindo 2 hidroxilas liberando o gás hidrogênio. Como haverá vários íons de soluções, apenas um cátion e apenas um ânion vai sofrer descarga no eletrodo. Então, para isso, é importante que a gente entenda a facilidade de descarga. Dentre todos os cátions, nós vamos ter a competição com o íon H+. E dentre todos os ânions, nós vamos ter a competição com o íon hidroxila. Então, se nós tivéssemos um cátion de alumínio alcalino terroso ou metal alcalino, esses cátions ficam em solução. Tá certo?
os cátions ficam em solução. E o H+ sofre descarga. Já se eu tiver H+ e outros cátions, esses outros cátions sofrem descarga. E o H+ fica em solução. Então a facilidade de descarga seria mais ou menos nesse sentido, como está representado aqui a seta. Se eu tiver metal alcalino e H+, metal alcalino fica em solução, o H+ sofre descarga. Se eu tiver H+ e qualquer um outro cátion, o H+ fica em solução e o outro cátion sofre descarga. Vamos entender os ânions. Os ânions oxigenados mais o fluoreto, que é o F-, se ele estiver competindo para sofrer descarga com a hidroxila, esses ânions ficam na solução e a hidroxila sofre descarga. Se eu tiver um ânion não oxigenado competindo com a hidroxila, o ânion oxigenado sofre descarga e a hidroxila fica na solução. E agora vamos tentar entender isso a partir da eletrólise em solução aquosa do cloreto de sódio. Então, nesse caso aqui, nós temos o íon Na+, o íon Cl- e a água. Lembrando que essa água eu vou ter o íon H+ e o íon OH-. Agora vamos tentar entender a competição entre os cátions. Quais são os cátions que nós temos? Nós temos o cátion Na+ e o cátion H+. O Na+ pertence à família 1A, é o que nós chamamos de metal alcalino. Então, entre o Na+, que é o metal alcalino, e o hidrogênio sofre descarga. Já vamos tentar entender agora a competição entre os ânions. Quais são os ânions em solução? Você tem o ânion cloreto, Cl-, e o ânion hidroxila, OH-. O ânion cloreto é o que nós chamamos de ânion não oxigenado. Então, o ânion cloreto sofre descarga. E quem fica em solução? Fica em solução o Na+ e o OH- irão formar o composto Na+. E o íon OH- vai formar o composto NaOH. Então essa solução aqui, ela vai se tornar uma solução básica, porque vai sofrer descarga o ânion cloreto no polo positivo e o ânion H+ vai para o polo negativo. O ânion cloreto vai formar a substância simples do cloro. Qual é a substância simples do cloro? O gás cloro, o Cl2. E o cátion hidrogênio, ele vai formar a substância simples hidrogênio. Qual é a substância simples hidrogênio? O gás hidrogênio, o H2. Então, o cloro vai ser produzido no polo positivo e o hidrogênio vai ser produzido no polo negativo. Então, gás hidrogênio, gás cloro, ou cloro molecular ou hidrogênio molecular. Que é justamente isso que está sendo descrito nessa reação que está aqui do lado. Ok? O gás cloro, o Cl2, vai reagir no polo positivo, que é o Cl-, ele reage no polo positivo que nós chamamos de ânodo. E o hidrogênio, o íon hidrogênio, o H+, ele vai reagir no eletrodo positivo, que nós chamamos de cátodo. E aí vai produzir o gás hidrogênio, ou hidrogênio molecular. E o gás cloro, ou cloro molecular. Na eletrólise aquosa, temos a presença de dois cátions e dois ânions.
esse cátion geralmente vai ser o cátion de um metal, vou chamar aqui M+, e vai ser competindo com o íon hidrogênio, que eu vou colocar aqui como sendo H+. E dois ânions, que pode ser um ânion de um ametal e competindo com o ânion da hidroxila, o OH-. Então nós temos que comparar quem é esse metal, quem é esse ânion, para saber se o metal vai sofrer descarga ou se o ânion vai sofrer descarga. Tá? No polo positivo, a oxidrila. A oxidrila é justamente o grupo OH-. Descarrega antes que ânions oxigenados e fluoreto. Tá? Então, se eu tiver ânions oxigenados competindo com a hidroxila sofre descarga e o ânion oxigenado fica em solução. Tá? Agora, se eu tiver um ânion não oxigenado competindo com a hidroxila, o ânion não oxigenado sofre descarga e a hidroxila fica em solução. Então vamos tentar entender. Quem vai sofrer descarga? Mais facilmente são os ânions não oxigenados, que são Cl-, Br- e menos. Esses irão sofrer descarga e vão produzir substâncias moleculares. Quais são as substâncias simples? Vai produzir o Cl2, o Br2, o I2, são as mais comuns. E se eu tiver um ânion não oxigenado e a hidroxila sofre descarga e vai produzir o oxigênio, o gás oxigênio. E a reação nós vamos ver daqui a pouquinho. No polo negativo, ele vai atrair os cátions. O polo negativo é chamado de cátodo, porque atrai os cátions. Tá? No polo negativo, que é o cátodo, nós temos a seguinte ordem. Se eu tiver metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos ou alumínio, esses aqui ficam em solução. E o hidrogênio sofre descarga produzindo H2, que é a substância simples hidrogênio. Os demais cátions, se for qualquer um outro cátion que não seja metal alcalino, alcalino terroso ou alumínio, esses aqui têm mais facilidade de descarga. Então, posso dizer aqui que esses metais mais facilmente sofrem descarga. Sofrer descarga, o que significa? Sofrer reação no polo negativo. Aí, na descarga do íon H+, esse íon H+, vai receber 2 elétrons e vai produzir a substância hidrogênio, que nós chamamos de hidrogênio molecular. Tá? Na descarga da hidroxila, vai acontecer a produção do oxigênio. Vai produzir oxigênio molecular. Que é o gás oxigênio. Então, a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Vamos tentar entender agora. Na eletrólise aquosa do cloreto de sódio, você vai ter a ionização da água e a dissociação iônica do cloreto de sódio, produzindo o Na+ e o NaCl-. No ânodo,
Aí você vai ter a competição entre a hidroxila e o cloreto. Lembre, o cloreto é o que chamamos de ânion não oxigenado. Então, quando existia a competição entre um ânion não oxigenado e a hidroxila, o ânion não oxigenado sofre descarga. Por isso que o ânion cloreto está perdendo 2 elétrons e se transformando no cloro molecular. Ou na substância simples do cloro. Já no cátodo, nós vamos ter a competição entre o hidrogênio e o sódio. O sódio ele pertence à família dos metais alcalinos, então ele é da família do grupo 1A. Então, sendo do grupo 1A competindo com o hidrogênio H+, esse sódio fica em solução e o hidrogênio sofre descarga, produzindo o hidrogênio molecular. Tá certo? Então, entre o metal alcalino e hidrogênio, o hidrogênio sofre descarga, produzindo o hidrogênio molecular, que é o H2. E o íon sódio fica em solução. E aí vai ter uma nova substância sendo produzida aqui, ó. O Na+, com o OH-. A substância que fica em solução é justamente o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Então, a solução resultante é o que nós chamamos de solução básica. Mais uma vez, a reação do ânodo, a reação do cátodo, que nós mostramos lá em cima. Então, ficam na solução os íons Na+, e OH-, tornando a mesma solução básica devido à presença do grupo NaOH, que é a hidroxila, que é o hidroxissódio, desculpa. Na reação global, o que acontece na eletrólise é isso. O cloreto de sódio com a água produz o hidrogênio, o cloro, e na solução fica o hidróxido. Aí vamos para um outro exemplo, que é a eletrólise aquosa do sulfato de cobre. Esse sulfato de cobre, no caso, eu quero chamar a atenção para o cobre. O cobre pertence àquele grupo dos outros metais, lembra? Vamos lá. Novamente, nós temos a ionização da água e a ionização do sulfato de cobre, a dissociação iônica do sulfato de cobre. E nós temos 2 cátions e 2 ânions. Já nesse caso aqui, quando a gente vai analisar a competição entre o ânion hidroxila e o ânion sulfato, o ânion sulfato é o que nós classificamos como ânion oxigenado. Por ser um ânion oxigenado, quem vai sofrer descarga é a hidroxila, produzindo hidrogênio. Já no cátodo, você vai ter a competição entre o H+ e o cobre. O cobre faz parte daquele que eu coloquei para vocês como outros metais. Então, no cátodo, o cobre vai receber elétrons e vai se transformar em cobre metálico. Então, quando você tiver no sal um metal diferente de metais alcalino terrosos ou alumínio, esse metal vai sofrer descarga, produzindo aquele metal na forma de metal, tá? E quando você tiver competição entre o ânion oxigenado e a hidroxila vai sofrer descarga, produzindo o hidrogênio, tá? Então fica na solução o íon H+ e o ânion sulfato, com a formação do ácido sulfúrico, H2SO4. E aí o nosso primeiro exercício do praticando. Essa aqui é a questão número 1 do praticando, se não me engano. Um estudante resolveu folhear sua chave com prata utilizando a seguinte montagem. Então ele pegou prata, G+, tá? E colocou aqui na solução o Ag+.
e aqui ele colocou a bateria. E eu tenho a chave. Nessa bateria, eu vou ter aqui na chave o polo negativo. A chave precisa estar no polo negativo e o grafite vai estar no polo positivo. Por que eu vou dar ênfase à chave? Porque eu não tenho íon Ag+, esse íon Ag+, ele vai ser atraído pelo polo negativo e vai se transformar em Ag metálico. E aí o Ag+, quando esse Ag+ tocar no polo negativo, que é no caso a chave, ele vai receber um elétron e vai se transformar em Ag0, ou prata metálica. Tá certo? Justamente pela ordem de descarga que nós temos aqui. Quando a gente analisa a ordem de descarga, você tem metal alcalino, alcalino terroso e alumínio. E a prata faz parte desses outros metais. A prata se encontra aqui. Então o Ag+, quando tocar na prata, quando tocar na chave, ele vai receber um elétron e vai se transformar em Ag0. Então ele vai sofrer redução. E a chave ela vai estar no polo negativo. O polo negativo nós dizemos que chamamos de cátodo. Cátodo para onde migram os cátions. Então, nessa célula, a chave corresponde ao cátodo. Cátodo que é o polo negativo, para onde migram os cátions. Então, a resposta é a letra D. Questão 3. Na galvanoplastia, uma técnica que permite dar um revestimento metálico a uma peça, colocando tal metal como polo negativo de um circuito de eletrólise. Esse processo tem como principal objetivo proteger a peça metálica contra a corrosão. Vários metais são usados nesse processo, como por exemplo, níquel, cromo, prata e ouro. O ouro, por ser um metal menos reativo, permanece intacto por muito tempo. Deseja-se dourar um anel de alumínio e, portanto, os polos são mergulhados em uma solução de nitrato de ouro, AuNO3,3. Ao final do processo da eletrólise, as substâncias formadas no cátodo e no ânodo são respectivamente. Primeira coisa que a gente precisa entender, você tem o nitrato de ouro. Então, você tem o AuNO3,3. Quando esse composto estiver dissolvido em água, ele vai sofrer dissociação iônica formando o AU3+, e o ânion nitrato, o NO3-. Então vai gerar 3NO3-. Além da água, lembra que é solução aquosa e que a água também sofre dissociação, liberando o íon H+, mais o ânion OH-. Para isso, nós temos que entender a ordem de descarga. Então, como é que vai ser a ordem de descarga entre o ouro, o Au3+, e o hidrogênio? O ouro faz parte aqui dos outros metais. Então, nesse caso, como o ouro faz parte dos outros metais, o ouro sofre descarga. Agora, quando a gente vai comparar o ânion nitrato, ele é o que nós chamamos de ânion oxigenado. Então, quando tem a competição entre o ânion oxigenado e a hidroxila sofre descarga. Como a hidroxila sofre descarga, o principal produto da descarga da hidroxila é o oxigênio molecular.
Então, agora vamos analisar. Entre o ouro e o hidrogênio, o ouro sofre descarga, o AU sofre descarga, o hidrogênio fica. Entre a hidroxila e o nitrato, a hidroxila sofre descarga. Então, quem vai sofrer descarga no cátodo? Cátodo tem esse nome porque é o polo negativo para onde caminham os cátions. Então, o AU3+, vai sofrer descarga no cátodo, então ele vai se transformar em AU metálico, que é o ouro metálico. Então, no cátodo, o principal produto, ouro metálico. Que você tem o íon ouro se transformando em ouro metálico. Já no ânodo, quem vai sofrer descarga é a hidroxila, o OH-. E qual é o principal produto da hidroxila? O oxigênio molecular. Que é justamente o O2. Então, qual vai ser o produto? Ouro e O2, letra C. Pronto, pessoal. Agora nós vamos trabalhar a parte de estequiometria da eletrólise, também conhecida como lei de Faraday ou lei de Faraday. Tá? Então, antes de começarmos a falar sobre realmente a estequiometria da eletrólise, nós precisamos entender o que é corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento de elétrons por um fio condutor. Então, esse movimento de elétrons transporta uma certa carga elétrica. E é justamente nesse sentido desse transporte de cargas elétricas, tá, que nós precisamos entender. Então, cada elétron tem uma certa carga elétrica e é essa carga elétrica que vai ser passada para durante uma reação química, durante um processo de eletrólise ou durante um processo de uma pilha. Então, quando nós analisarmos, por exemplo, o íon Ag+, como nós já fizemos anteriormente. Esse íon Ag+, vai receber um elétron e vai se transformar na prata metálica. Então, para cada elétron que vai passar através do fio, um íon prata irá interagir com ele para se transformar na prata metálica. Só que quando fazemos em cálculos estequiométricos, nós não trabalhamos um íon, nós sempre trabalhamos na unidade de molar. Então, eu posso dizer que 1 mol de íons prata reagem com 1 mol de elétrons para produzir 1 mol de prata metálica. Ou, se por acaso estivéssemos trabalhando com cobre, como foi o exemplo anterior, o cobre 2+, vai receber 2 elétrons para se transformar no cobre metálico. Então, eu posso dizer que 1 mol de íon cobre vai interagir com 2 mol de elétrons para produzir 1 mol de cobre metálico. Ou se fosse em termos de alumínio, como também já fizemos exercício sobre alumínio, o Al3+ vai receber 3 elétrons, o Al3+ vai receber 3 elétrons e se transformar no alumínio metálico, no Al0. Então, eu posso dizer que 1 mol de alumínio interage com 3 mol de elétrons, produzindo 1 mol de alumínio metálico. E isso nós vamos trabalhar em termos de estequiometria. E uma outra coisa muito importante é a amperagem. A amperagem mede a quantidade de carga elétrica, que nós vamos representar por Q, que é igual à intensidade de corrente elétrica. O que seria essa intensidade de corrente elétrica? A quantidade de elétrons que passa pelo fio, pelo condutor, num certo intervalo de tempo, vezes um certo tempo, que eu vou representar por T. Daí nós temos o que chamamos de kit. A quantidade de carga elétrica que passa por um fio condutor é igual à intensidade de corrente elétrica, quer dizer, o fluxo de elétrico através desse fio,
durante um certo intervalo de tempo. Então, a carga total transportada por um mol de elétrons é 96.500 coulomb, e essa carga é denominada como 1 Faraday, em homenagem justamente ao físico Michael Faraday. Então, eu posso dizer que 1 mol de elétrons eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. E a carga de 1 mol de elétron transporta 96.500 coulomb. Então, isso aqui, 96.500 coulomb, é a carga transportada por 1 mol de elétron. Então, toda vez que nós estivermos trabalhando dentro de eletrólise, esse valor 96.500 coulomb e essa termologia 1 Faraday, elas vão sempre estar presentes. Uma solução de cloreto de prata é eletrolizada durante 965 segundos por uma corrente elétrica de 1 ampere. Qual a massa de prata depositada no cátodo? Olha só, nós dizemos o seguinte, que a prata, o Ag+, recebe um elétron e se transforma em Ag0. Então, posso dizer que 1 mol de prata interage com 1 mol de elétrons, produzindo 1 mol de prata metálica. Tá? Então, como eu tenho 1 mol de elétrons, 1 mol de elétron na realidade é que nós chamamos de 1 Faraday. E 1 Faraday, como vocês viram anteriormente, 96.500 coulomb. A massa molar da prata está dada aqui, ó. A massa molar da prata, 108 gramas por mol. Então, se eu tenho 1 mol de prata, eu tenho 108 gramas de prata. Então, posso dizer que 96.500 coulomb está para 108 gramas. Ok? E ele deu aqui, ó, durante 965 segundos com uma corrente elétrica de 1 ampere. Então, nós aprendemos anteriormente que a carga Q é igual a I, que é a intensidade de corrente. Então, Q é a carga, I a intensidade de corrente, vezes o tempo. E aí nós temos que a carga é igual a 965 coulomb. Ok? Usando o kit, carga, intensidade de corrente, tempo. Tempo, intensidade de corrente, que é sempre dada em ampere, e que nós chamamos de carga total da cuba. Então aqui a carga não foi 965 coulomb, então eu posso dizer agora que 965 coulomb está para uma certa massa M, que é o que ele quer. E aí a gente faz meio pelos extremos, ó. 965 vezes 108 dividido por 96.000 vezes M. Passa dividindo a massa 101,08 gramas. Vou apagar aqui para não atrapalhar. Uma massa 1,08 gramas. Usando esse princípio, sempre trabalhando a questão da estequiometria. Tranquilo? Questão 2. Uma carga elétrica de 9.650 coulomb é eletrolizada a uma solução contendo íons de cobre 2. Qual a massa depositada no eletrodo? Mais uma vez, nós temos o seguinte, ó.
1 mol de íons de cobre reagem com 2 mol de elétrons, produzindo 1 mol de cobre metálico. E aí sempre vamos montar aquela regrinha. Como eu tenho 2 mol, eu posso dizer que eu tenho 2 Faraday. 2 Faraday é justamente 2 vezes 96.500. Então, 2 vezes 96.500 está para 63,5 gramas. Quem é 66,5 gramas? É a massa molar do cobre. Então, como eu tenho 63,5 gramas por mol, eu posso dizer que 1 mol de cobre é igual a 63,5 gramas. Por isso eu tenho aqui, ó, 1 mol, eu transformei de mol para grama. E eu transformei de mol para carga. E aqui ele diz, qual é a carga que foi fornecida? 9.650 coulomb. Portanto, 9.650 coulomb está para a massa em gramas. Faz mais uma vez, ó, meio pelos extremos. Então, 2 vezes 96.500 vezes M. A massa, 3,16 gramas. Ok? Então, aqui nós temos lá 2 exemplos de cálculo envolvendo massas, envolvendo estequiometria para eletrólise. Terceiro exercício. Numa célula eletrolítica contendo solução aquosa de nitrato e prata, flui uma corrente elétrica. Opa, ele deu a corrente elétrica. A corrente elétrica, o I, 5 ampere, durante... Olha, que esse númerozinho é clássico. Gente, entenda. O mais importante é que você entenda o princípio. As contas, os cálculos, vocês vão aprofundando com o tempo. Por isso que os exercícios trazem isso. Então, esse 5 ampere é justamente a intensidade corrente, é o que a gente chama de I. E 9.650 segundos é o nosso tempo. Então, de cara, ele deu a intensidade corrente e deu o tempo. Nessa experiência, quantos gramas? Ele quer saber quanto foi a massa de prata que foi obtida. E aí, a intensidade corrente é igual a 5 ampere, o tempo 9.650, e ele quer saber a massa. E aí, mais uma vez, ó, a reação. Eu posso dizer que 1 mol de prata reage com 1 mol de elétrons, produzindo 1 mol de prata metálica. Lembrando que 1 mol de elétrons é a mesma coisa que 1 Faraday. E 1 Faraday é 96.500 coulomb. Por isso eu tenho esse valor aqui. E a massa molar da prata, 108 gramas por mol. Por isso que eu transformei de mol para massa. Então a massa aqui 108. Agora falta calcular a quantidade de carga. A quantidade de carga vai ser a intensidade corrente vezes o tempo. É justamente isso que está aqui, ó. Quantidade corrente, intensidade corrente 5 ampere, o tempo 9.650 segundos. E aí vai me dar a massa 54,0 gramas. 9.650 é o tempo. Esse 5 é a intensidade corrente I. E como a quantidade de carga é a intensidade corrente vezes o tempo, eu faço aqui a regra de 3 simples. Ok? E justamente aqui o livro fala sobre a constante Faraday, que eu citei até agora há pouco. Um Faraday é igual a 96.500 coulomb, que é a carga de 1 mol de elétrons. Então, a carga de 1 mol de elétrons é igual a 1 Faraday. Um Faraday é aproximadamente igual a 96.500 coulomb. E aí, vários exemplos que o livro traz para vocês, sempre usando a proporção. Ó, quando ele trabalha com zinco, então 1 mol de zinco vai produzir Zn2+, e 2 mol de elétron. Então, eu posso dizer 65 gramas de zinco, porque a massa molar do zinco é 65 gramas por mol.
vai produzir 2 mol de elétrons. 2 mol de elétron é a mesma coisa que 2 Faraday, 2 vezes 96.500. E aí ele quer saber a massa de 965 coulomb. Que massa é obtida? E é justamente fazendo aquela regra dos 3 no meio pelos extremos. Do mesmo jeito aqui, o exemplo 2. Cabe somente você dar uma olhada e fazer a comparação. E aí o nosso livro, na questão 4, coloca isso aqui. Ó. A obtenção do magnésio metálico por eletrólise do cloreto de magnésio apresenta como semi-reação o Mg2+, mais 2 elétrons, produzindo magnésio sólido, metálico. Se durante o processo for aplicada uma corrente elétrica de 5 A por um período de 1 hora, qual a massa de magnésio aproximada, qual a massa aproximada de magnésio formada? Então vamos buscar a primeira coisa. Quantidade de carga é igual a intensidade de corrente vezes o tempo. Quanto é o tempo? O tempo dado é 1 hora. 1 hora é igual a 60 minutos. 1 minuto, eu tenho 60 segundos. Portanto, 60 minutos, que é 1 hora, eu tenho quantos segundos? Então, x vai ser igual a 60 vezes 60. X igual a 3.600 segundos. Então, o tempo de 1 hora é 3.600 segundos. Esse é o tempo de 1 hora. Então, a nossa carga total, Q, igual a intensidade de corrente. A intensidade de corrente fornecida pela questão I é igual a 5 A, ou 50 A. E o tempo, 3.600 segundos. Então, Q igual a intensidade de corrente vezes o tempo. Q, que é a carga total, é a intensidade de corrente, 50, vezes o tempo, 3.600 segundos. Quantidade de carga total, 180.000 coulomb. Então, essa é a quantidade de carga total. Primeiro passo feito. Achamos a quantidade de carga. Agora vamos trabalhar a estequiometria da reação. A gente sabe que o Mg2+, ele recebe 2 elétrons e se transforma em Mg0. Então, eu posso dizer que 1 mol de Mg2+, recebe 2 mol de elétrons e produz 1 mol de magnésio. Se é 2 mol de elétron, é o que nós chamamos de 2 Faraday. O que é 2 Faraday? 2 vezes 96.500 coulomb. Então, quanto é 2 vezes 96.500 coulomb? 193.000 coulomb. Então, eu posso dizer que 2 mol de elétrons equivalem a 2 Faraday, que equivale a 193.000 coulomb. 193.000 coulomb. Portanto, 193.000 coulomb vai estar para 1 mol de magnésio. 1 mol de magnésio, a massa molar do magnésio é 24. Então, 193.000 coulomb equivale a 24 gramas de magnésio. Portanto, 180.000 coulomb está para X. X é igual a 180.000 vezes 24 dividido por 193.000. 22 gramas. Letra A.
Pessoal, agora vamos fazer a questão número 5. Que fala sobre as cataratas de sangue. O texto está aí. Faça a leitura no livro. Tá? Eu vou direto para a parte de resolução da questão para a gente ganhar um certo tempo. É bastante curioso porque esse lago ficou isolado durante quase 2 milhões de anos. Ela é cheio de íons férricos, por isso que a cor da água é vermelha, daí o nome catarata de sangue. Uma boa curiosidade para que vocês possam ler. Na questão pergunta o seguinte: para transformar 1 mol de íons ferro em ferro metálico, o sistema eletrolítico com corrente elétrica de 10 A necessita ficar ligado durante um período, em horas, de aproximadamente. Agora ele quer saber quanto tempo esse sistema de eletrólise deve ficar ligado para que 1 mol de íons ferros seja depositado. Então vamos primeiramente analisar isso aqui. Eu sei que Fe 3 mais 3 elétrons se transformando em ferro metálico. Tá? Um sistema eletrolítico com corrente de 10 A, então ele deu a intensidade de corrente I igual a 10 A, necessita ficar ligado por um período em horas de aproximadamente A. Ele quer saber quantas horas esse sistema eletrolítico deve ficar ligado para depositar 1 mol de íons férrico. Então eu posso dizer que 1 mol de ferro 3+, interage com 3 mol de elétrons e produz 1 mol de ferro. 3 mol de elétrons equivale, na realidade, a 3 Faraday. O que é 3 Faraday? 3 vezes 96.500 Coulomb, que é igual a 289.500. 289.500 Coulomb. Então a carga que eu quero achar é igual a 289.500 Coulomb. Essa é a carga. Como nós sabemos que carga é igual a intensidade de corrente vezes o tempo, ele quer saber o tempo. A intensidade de corrente ele já disse, 10 A. E a carga eu acabo de encontrar, 289.500. Então, sendo assim, o tempo vai ser a quantidade de carga dividido pela intensidade de corrente. Então, o tempo vai ser igual a 289.500 dividido por 10. O tempo, 28.950 segundos. Então, o tempo será 28.950 segundos. E isso aqui em horas, vamos tentar entender, vai ser aproximadamente igual a 8 horas. Na questão 6, diz o seguinte: em metalurgia, um dos processos de purificação de metais é a eletrodeposição. Esse processo é representado pelo esquema abaixo, no qual 2 eletrodos inertes são colocados em um recipiente que contém uma solução aquosa de nitrato de cloreto de níquel. Ele dá o valor: constante de Faraday 96.500 Coulomb, massa molar do níquel 59 gramas por mol. Baseando-se no esquema abaixo, escreva as semi-reações que ocorrem no cátodo e no ânodo e calcule a corrente elétrica necessária para depositar 30 gramas de níquel em um dos eletrodos durante o período de 1 hora. Então vamos entender aqui. Você tem o nitrato de cloreto de níquel. Então você tem o íon Ni2+ e o ânion Cl-. O ânion, que é o íon negativo, ele vai ser atraído pelo polo positivo. O cátion, que é o íon positivo, vai ser atraído pelo polo negativo. Então, no polo negativo, o níquel, o Ni2+,
irá receber 2 elétrons e se transformar no metal níquel. E o cloreto, Cl-, vai perder um elétron. O cloreto, Cl-, perde elétron e se transforma no cloro molecular. Como o cloro molecular é o Cl2, eu preciso fazer aqui o balanceamento. Então, eu vou ter, para cada 2 ânions cloreto, ele vai perder 2 elétrons para produzir um cloro molecular. E a equação geral da eletrólise vai ser Ni2+, mais 2 cloreto, produzindo Ni metálico mais Cl2. Mais 2 elétrons, menos 2 elétrons, simplifica. Então, essa é a equação geral. Escreva as semi-reações que ocorrem no cátodo. Então, essa aqui é a semi-reação do cátodo. E essa aqui é a semi-reação do ânodo. Calcule a corrente elétrica necessária para depositar 30 gramas de níquel em um dos eletrodos durante um período de 1 hora. Período de 1 hora. Ele quer saber a corrente elétrica necessária. Tá? Então, vamos para a reação do cátodo. Ni mais 2 elétrons, produzindo Ni 0. Então, eu posso dizer que 1 mol de níquel reage com 2 mol de elétrons, produzindo 1 mol de níquel metálico. Portanto, 2 mol de elétrons equivalem a 2 Faraday. 2 mol de elétron é a mesma coisa que 2 Faraday. O que é 2 Faraday? 2 vezes 96.500 Coulomb. E a massa molar do níquel, ele deu aí 59 gramas. Então, 1 mol de níquel equivale a 59 gramas. Qual a carga? Eu vou depositar 30 gramas. E aí vamos fazer meio pelos extremos. X é igual a 2 vezes 96.500 vezes 30 dividido por 59. X vai ser igual a 98.135,59 segundos. Coulomb. Então, X vai ser igual a 98.135,59 Coulomb. Essa é a carga total. Ele quer saber durante 1 hora. Ele quer saber a corrente elétrica no tempo de 1 hora. Como carga é igual a intensidade de corrente vezes tempo, o tempo é 1 hora. 1 hora eu tenho 60 minutos. Cada minuto eu tenho 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600 segundos. Ele quer saber a intensidade de corrente. E a carga nós acabamos de achar que é 98.135,59 Coulomb. E agora é só substituir. Intensidade de corrente vai ser igual a carga dividido pelo tempo. 98.135,59 dividido por 3.600 segundos. Então, a intensidade de corrente vai ser igual a 27,26. Ampere. Achamos a intensidade de corrente da questão. Na letra B, calcule a massa de cloreto de níquel em excesso de 50% necessária para garantir a eletrodeposição de 30 gramas de níquel. Primeira coisa que nós temos que achar é a massa molar do cloreto de níquel. A massa molar
do cloreto de níquel, que é o NiCl2. Então, eu tenho 2 vezes 35,571 e tenho 1 vezes 59, que é a massa do níquel. Então, quando eu somo as duas massas, a massa molar do níquel vai ser 130. Então, a massa molar do cloreto de níquel, 130 gramas por mol. Então, eu posso dizer que 130 gramas de NiCl2 produz 59 gramas de níquel. Qual a massa em gramas de NiCl2 produz 30 gramas de níquel, que é o que a questão pediu. Então, a massa vai ser aproximadamente 130 vezes 30 dividido por 59. Então, a massa vai ser igual a 66,10 gramas. Essa é a massa de cloreto de níquel. A massa real. Se fosse normal, sem excesso. Se eu tenho um excesso de 50%, tá? Mais 50% de 66,10, então eu vou ter a massa com excesso vai ser igual a massa que eu achei, que é 66,10 vezes 50% de excesso. O que seria 50%? 0,5 vezes 66,10. Quando eu acho a massa com excesso, vai ser 99,15 gramas. Deixa eu explicar novamente. Aqui ele diz que calcula a massa de cloreto de níquel com excesso de 50%. O que seria excesso de 50%? Se a massa fosse 10 gramas, mais 50% de excesso. Qual é 50% de 10? 5, então a massa seria 15. Se a massa fosse 20 gramas, mais 50%, 10, então a massa seria 30. Como é que eu acho esse valor? 0,5 é a mesma coisa que 50%, 0,5, vezes a massa, que é 66,10. Então, a massa final, 99,15 gramas. Ok?